Quando o medo acha que vai pagar o aluguel. Se eu falar de contas acumuladas, fila no posto de saúde, ônibus que não passa, a sua respiração muda, eu sei. Existe uma dor concreta aqui. Medo que rouba sono, culpa por não conseguir prover, vergonha de pedir ajuda. Respira comigo. Você não está sozinho nessa batalha. Há um erro que muitos carregam como se fosse responsabilidade espiritual. Achar que a ansiedade é sinal de esforço, de luta. Que, se eu me preocupar o suficiente, vou dominar a situação. Isso vira fardo. Isso paralisa. E, muitas vezes, aumenta o pecado, isolamento, recusa em pedir socorro, fuga em vícios, para anestesiar a angústia. Mas a Bíblia não nos deixa nesse mito. Repara comigo no que Jesus disse no momento decisivo. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 até 34, Jesus fala a uma multidão numa encosta da Galileia. Eram pessoas simples, agricultores, trabalhadores, gente sob o peso do Império Romano, sem garantia de renda fixa, dependentes do dia a dia. Ele não faz um sermão abstrato sobre fé, ele aponta para o cotidiano deles e para o nosso, com imagens que todo mundo entendia: aves do céu, lírios do campo, o cuidado do Pai. O conflito era real, o medo de ficar sem o necessário. A ação de Deus, por meio de Jesus, foi confrontar a lógica do medo com a lógica do reino. Ele diz, em essência, o Pai no céu provê. Buscar primeiro o reino é reenquadrar a vida. A ansiedade não acrescenta nada de útil. Agora repara nisso. Não é um convite à omissão. Não é dizer que você fica parado e espera que tudo caia do céu. É ensino sobre prioridades, sobre confiar, e sobre agir sob a graça de Deus. Cristo entra nesse tema como o Senhor que assumiu nossa fragilidade. No Calvário, ele carregou o peso do pecado. Na ressurreição, abriu caminho para uma vida nova. A confiança que Jesus pede não vem de nós sozinhos, vem dele, pela sua obra. O Espírito nos dá coragem para olhar os problemas e tomar passos práticos, sem que o coração seja consumido pelo medo. Como isso se traduz na vida aqui no Brasil, de aluguel que vence no fim do mês, de fila do SUS que estica por horas, de transporte caro, de desemprego e dívidas que apertam. Começa assim: aceitar que a ansiedade é um sintoma, não uma solução. Confessar isso a Deus em palavras simples. E então tomar ações que caminhem com a fé. Nos próximos dias, mude a rotina. Pela manhã, antes das notificações, entregue uma dívida ao Senhor em oração. Escreva o nome dela, diga a Ele que precisa de sabedoria, e peça passos práticos. À tarde, faça uma pequena auditoria da sua realidade. Ligue para o posto de saúde para saber prazos, procure o número de algum serviço social da sua cidade, anote 2 recursos possíveis para aliviar o peso. À noite, desligue por 15 minutos as redes e leia 2 passagens que recordem a providência de Deus, como Mateus, capítulo 6, e Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, onde Paulo exorta: não andem ansiosos por coisa alguma. Apresentem suas necessidades a Deus, e a paz de Deus guardará o coração. Respira de novo, e agora, pratique uma atitude comunitária. Procure um irmão ou irmã da igreja e diga a verdade: estou com medo das contas, preciso de oração e de orientação prática. Permita que alguém vá com você ao posto de saúde, que revise um orçamento, que negocie uma dívida ao telefone junto. A igreja existe para ser corpo, apoio concreto, não apenas palavras. Em paralelo, faça passos práticos de gestão. Reorganize pagamentos por prioridade, comunique credores com honestidade e peça renegociação. Procure oportunidades de trabalho em lugares onde você tem referência. Se o transporte pesa, veja alternativas reais: carona comunitária, combinar horários com vizinhos, conversar com o empregador sobre flexibilidade. Isso não resolve tudo num passe de mágica, mas, feita em dependência de Deus, são atos de fé que caminham com a promessa de provisão. Durante este período, cuide da sua alma. Reze ao deitar pedindo a Deus coragem para olhar os problemas com clareza, não com pânico. Se a tentação for anestesiar a dor com bebida, sexo fora do casamento ou escapismo digital, confesse isso a alguém maduro e peça ajuda imediata. A graça de Cristo não relativiza o pecado, ela dá poder para romper hábitos que atolam.
Vou te contar algo que acontece no meu cuidado pastoral. Uma família que veio me ver, perdeu o emprego do provedor, a fila do SUS empacou um exame importante, e as contas somavam como uma nuvem negra. Primeiro dia, confessaram o medo a Deus. Segundo e terceiro dia, fizeram contatos práticos. Perícia, solicitação de prioridade no posto, renegociação com a imobiliária. Na mesma semana pediram oração pública na igreja. O resultado? Não foi resolução instantânea de tudo, mas chegou paz. E portas práticas se abriram. Um irmão ofereceu trabalho temporário. Uma paróquia intermediou um exame. Cristo agiu através de pessoas, por meio de passos humildes que eles, antes, não teriam tomado por vergonha. Agora, se isso tocou seu coração, vamos falar com Deus agora. Quero orar com você, com simplicidade e fé. Senhor, reconhecemos frente a Ti o peso que aperta nossos irmãos e nossas irmãs. Reconhecemos a ansiedade que ocupa lugar que só pertence ao Senhor. Dá-nos arrependimento real, e o dom de confiar em Ti com atitudes. Visita quem está com aluguel atrasado, quem enfrenta fila de saúde, quem perdeu emprego, quem vive com dívidas sufocantes, quem se sente só na luta. Dá sabedoria para renegociar, portas para trabalho, irmãos para caminhar junto. Concede coragem para pedir ajuda, para confessar o erro quando cai em dependência que destrói. Sustenta os que esperam diagnóstico médico, e dá meios práticos para que a igreja seja instrumento de socorro. Senhor, que em Cristo possamos aprender a buscar primeiro o Teu reino, praticando a fé que age. Nós te pedimos por providência que se anuncie em meios humanos, e que, sobretudo, mostre o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Se essa palavra falou com você, deixe um amém aqui, e compartilhe um pedido de oração. Escreva também qual passo prático você vai dar esta semana. Isso ajuda a igreja a orar e a agir. Compartilhe com alguém que está no aperto. Às vezes, a oração certa chega pelas mãos de outro irmão. E continue comigo na palavra. A graça que muda é a mesma que passou pela cruz, e ressuscitou para nos dar vida nova.